Olá, pessoal. Que saudade! Quanto tempo! Então, hoje nós vamos fazer a nossa leitura, que será do livro Jesus no Lar, a número 4, que diz assim: A lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz, que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam?
Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Linda essa lição, não é? Fala direto ao nosso coração. Como será que somos como semente? Estamos esperando as avalanches? Vamos orar. Mestre Jesus, companheiro nosso de todos os momentos, nós o buscamos, querido amigo, na certeza que tu és o nosso pastor e nunca nos abandonarás. Temos tanto a pedir, mas também temos tanto a agradecer. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado pela família. Obrigado por estarmos aqui. Obrigada pelos amigos e pela oportunidade que temos nesse momento de falar sobre os seus ensinamentos. Que a sua presença amiga, através dos nossos mentores e amigos espirituais, nos auxiliem a transmitir a sua sublime mensagem. E é em teu nome que dizemos muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, como nós vimos no princípio, o nosso tema é a parábola do semeador. Essa parábola é belíssima. Nós vamos pedir liberdade de vocês, permissão de vocês, para inicialmente lermos a parábola. A parábola está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. E ela diz assim: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. É muito interessante nós lermos essa parábola e, às vezes, nós, com a cultura que temos atualmente, ficamos pensando como que o agricultor jogou a semente num terreno tão difícil. E aí nós precisamos nos lembrar que Jesus sempre falava por parábolas. E em suas parábolas utilizava
a cultura da época, aquilo que era conhecido na sua época. E a sua época, quando a pessoa resolvia plantar em determinado terreno, não tinha como nós temos hoje. Por exemplo, o nosso agricultor, ele cerca a região, ele limpa a terra, depois ele ara, quer dizer, ele revolve a terra onde vai ser jogada a semente. Aquela época, não. Ele simplesmente resolvia semear e semeava num terreno onde muitas vezes era passagem para diminuir distâncias, passavam por ali. Daí ele falar em caminhos. Nós vamos ver que Jesus, não só nessa parábola, mas naquela parábola do trigo também, que ele diz que as sementes brotarão junto com a semente, com o mato ruim. Então, aí nós vamos ver que o semeador é aquele que fala, que leva a palavra divina, né? Esse é o semeador. E aí o terreno está todo irregular, ele não está cuidado. E como nós temos dificuldades nesse entendimento, os apóstolos também tiveram. E aí pediram a Jesus, quando se recolheram na casinha de Simão Pedro, eles pediram a Jesus para explicar a parábola para eles. E é uma das poucas parábolas que Jesus explica os seus significados. E aí Jesus diz assim: escutai, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Nós podemos transferir para nós hoje, dizendo que aquele que recebeu a semente ao longo do caminho são aquelas pessoas que ouvem, mas não ouvem na realidade, né? Não querem colocar em prática. O Simonetti tem uma crônica muito interessante que chamava, acho que deu até nome ao livro, Atravessando a Rua. Uma pessoa que morava frente a uma casa espírita, no caso, e tinha palestras sempre, e ele punha a cadeira na sua porta e via as pessoas passando, ouvia alguma coisa assim de que estavam falando, mas não percebia o sentido, e nunca atravessou a rua para ouvir as palestras. É como a semente à beira do caminho. Quer dizer, esse está ali parado, está esperando o quê? Não sabemos, né? Talvez tenha outras seitas, outras coisas a pensar. Mas, de um modo geral, ele mostra bem a semente à beira do caminho. Tem também aquele outra pessoa que ouve, acha interessante e vai comentar com um amigo, ele diz: ah, isso aí é besteira, pensa nisso não. Religião é ópio do povo, não pensa nisso. Então, ele também não vai ouvir, não vai levar para o seu interior, porque ele está ouvindo de outra pessoa, como Jesus diz aqui, o maligno. Quer dizer, o maligno é todo aquele que é capaz de mudar a sua opinião, de tirar você daquela realidade. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então, vejam, isso acontece, nós gostamos de falar da nossa casa espírita.
Isso acontece entre nós. A pessoa vem, assiste uma palestra, acha linda, maravilhosa, quer fazer alguma coisa, mas quer resultados imediatos. Ela ouve falar, por exemplo, da campanha do quilo. Ah, eu vou ajudar, eu vou participar, eu vou trabalhar, mas ao mesmo tempo que ela ouve, que ela quer participar, ao mesmo tempo ela está voltada para outros interesses. E se não dá resultado imediato, ela não consegue realizar. Eu me lembro certa vez que nós tivemos, morava em Volta Redonda, né? E quando a siderúrgica, que é o ponto central da cidade, em questão de empregos, foi vendida, foi entregue a outra pessoa, não ao governo, muita gente foi demitida. E a pessoa sem salário, sem condições de vida, participando da casa espírita, nós procuramos silenciosamente tentar ajudá-la com a cesta básica, né? Pelo menos o alimento necessário. E aí ouvimos de colegas, mas essa pessoa tem casa própria, ela mora bem e tal. Mas, gente, a necessidade bate à porta e é preciso que nós tenhamos condição de auxiliar. É isso que nós aprendemos na doutrina, auxiliar sempre que possível. Agora, aquele que ainda não aceitou a doutrina, que não conhece a doutrina, ele quer resultados e ele quer encontrar um jeito de levantar a doutrina sem perseverança, sem trabalho. Não consegue. Aí ele vai embora. Então, é essa semente que tem uma raiz muito frágil e ele não consegue realizar. Bom, sobreviver. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Isso também nós conhecemos muito, né, gente? Tem reunião mediúnica hoje. Ah, mas hoje tem o último capítulo da novela, eu não posso perder. Mas eu não posso perder a reunião mediúnica. E aí as pessoas se perdem valorizando mais as coisas da matéria, mais os prazeres mundanos do que as realidades espirituais. Então, vamos trabalhar, vamos. Não, essa semana eu não estou podendo, não, porque eu tenho uma atividade diferente, eu vou fazer um curso de maquiagem, eu não posso participar. Então, são os prazeres do mundo, são as buscas que nos aparecem e que, às vezes, nós deixamos tudo isso. Quer dizer, esses espinheiros que nos abafam. Então, nós buscamos outras coisas ao invés de valorizar, de estar presente aquilo que realmente é importante para nós. Nós temos que aproveitar esse nosso período encarnatório. É uma oportunidade gigante que estamos tendo. Então, os espinhos, os espinheiros, são essas atividades mundanas que muitas vezes nos perturbam. Nós vemos, por exemplo, médiums que dizem: eu não posso ir à reunião porque meu marido está brigando muito. Então, qual será a realidade? Qual será? Então, quando nós lemos Os Mensageiros, nós vemos ali quantos fracassos acontecem depois de anos de trabalho no plano espiritual, depois de mais de 30 anos de estudo no plano espiritual, e nós viemos com determinada tarefa e falhamos pelos prazeres do mundo ou pelos trabalhos do mundo. Muitas vezes não é nem prazer, é trabalho.
eu quero ganhar mais, eu quero buscar mais, eu quero dar mais para meus filhos, eu quero dar uma casa própria para cada filho. Gente, deixa que os filhos cuidem deles. Eles não são nossos filhos. Eles são propriedades de Deus, não nossa. E muitas vezes, uma vez nós vimos uma mensagem de Dr. Bezerra, que ele dizia que antes o homem trabalhava pelo pão de cada dia. Hoje, a maioria está trabalhando pela manteiga e a geleia, que o pão já tem. Então, é bom nós pensarmos o que nós estamos fazendo, se os espinheiros estão nos atrapalhando muito, se não é hora de pensar melhor sobre a nossa vida. Mas a parábola continua. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, nós vemos aí que realmente esse que recebe, aquele que recebe a sementinha e procura, de alguma forma, realizar alguma coisa. Gente, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu tenho que fundar um orfanato. Não, você tem apenas que trabalhar o suficiente, aquilo que você pode fazer. Por isso, Jesus já termina a parábola dizendo que alguns dão 30 por um, outros dão 60, outros dão 100. E aí, vamos lembrar aquela passagem da viúva que deu uma moeda no gasofilácio, frente ao templo, e Jesus chamou a atenção dos seus apóstolos. Ela deu mais do que todos os outros que deram muitas moedas. Por quê? Ela deu daquilo que ia lhe fazer falta, enquanto os outros estavam dando supérfluo. Então, é muito interessante nós percebermos que Jesus, nessa parábola, ele, de uma certa forma, ele mostra todas as categorias de espíritos ou de pessoas que nós possamos pensar. Então, ele justifica as diferentes categorias espíritas. Aquele que está ainda neutro, está sem decisão, aquele outro que já decidiu, mas não é uma decisão ainda que ele possa dizer eu vou fazer, né? E aquele outro que decidiu e está fazendo. Mas está fazendo, cada um faz de acordo com o seu adiantamento, de acordo com a sua possibilidade. Nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que elas não podem dar. Cada um dá aquilo que pode fazer, aquilo que pode acontecer. Então, é muito importante, principalmente dentro da nossa casa espírita, nós acolhermos com o coração todos, aquele que está produzindo, aquele que não está, porque um dia ele estará produzindo, como diz a nossa página inicial. Aquela sementinha que dorme e não produz, um dia, através das dificuldades, dos problemas, ela vai começar a produzir. Então, o acolhimento necessário que nós devemos ter é muito importante para todos nós. Então, meus irmãos, nós vemos que essa parábola, ela fala o coração. E Jesus ainda diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quer dizer, todos nós temos ouvidos de ouvir, mas ouvimos e trazemos para o coração, trazemos para o nosso comportamento. É comum nós ouvirmos, às vezes, após uma palestra muito bonita, alguém dizer assim: nossa, tudo que o orador falou era para fulana, ou era para fulano. Ele devia estar aqui para ouvir. É um engano, meus irmãos. Aquilo que foi falado é para nós que estamos ali. Não é para o outro que faltou, é para nós mesmos. Então,
essa parábola nos mostra que os níveis são variados, que aquele que está dormindo à beira do caminho um dia vai acordar. Aquele que está com a sua raiz muito curtinha e que ainda ouve muito as pessoas dando-lhes maus conselhos, ele também vai acordar. Aquele outro que está abafado pelo espinheiro, um dia ele vai levantar os espinhos e vai voltar a crescer melhor. E aqueles que já ouviram a palavra, que já estão produzindo, a árvore será reconhecida pelo fruto, pelo bom fruto. Então, é importante. Nós estamos produzindo 10 por 1, 5 por 1. Opa, que maravilha! Mas já estamos produzindo. Um dia estaremos produzindo 30 por 1. E quem sabe, no futuro, daqui a 100 anos, estaremos produzindo 60 por 1. Então, é importante que nós acordemos analisando essa parábola, pensando não no companheiro do lado, mas pensando em nós mesmos. O que estamos fazendo? Como será que estamos vivenciando esse problema? Em que ponto nós estamos? Como eu poderia dizer que eu sou hoje uma semente à beira do caminho, uma semente com poucas raízes? Ainda estou presa às partes que o mundo me oferece, a parte material, ou estou já produzindo alguma coisa? É importante nós analisarmos não o outro, nós temos que fazer uma análise de nós mesmos. Como eu estou? Como eu estou caminhando? Como eu vou caminhar? Que Deus é um Pai soberanamente justo e bom. Nós temos em Jesus esse irmão mais velho, carinhoso, responsável pelo nosso planeta. E Deus é tão bom, que todos nós recebemos também nesta vida aqueles que nos orientam, nos encaminham, que são os nossos pais. Eu já ouvi alguém dizer assim: eu não pedi para nascer. Estudando a doutrina espírita, nós sabemos que todos nós pedimos, e pedimos muito para renascer. E para renascer com aquele pai, com aquela mãe. E eles são a nossa segurança. Eles são aqueles que nos orientam, que nos dão diretrizes, que nos abraçam nos momentos difíceis e para quem nós temos a certeza que podemos correr nos momentos em que tivermos dores e problemas. São os nossos pais. E nesse mês, em especial, nós comemoramos o Dia do Papai. Olha só que coincidência. É ele que nos orienta. É ele o nosso amigo maior. Jesus é o nosso irmão mais velho, sempre presente em nossas vidas. Mas o nosso Pai é aquele amigo encarnado que Deus colocou em nosso caminho. Vamos abraçá-lo nesse mês. Vamos acariciá-lo, vamos ter a certeza que ele está conosco. E aqueles que já tiveram seus pais retornando para o plano espiritual, lembrem nesse mês de fazer uma prece, não pedindo, mas agradecendo a Deus pelo pai que teve e pedindo a Deus que abençoe o seu pai onde quer que ele esteja. E assim, meus irmãos, nós vamos terminando o nosso estudo de hoje. Que tenhamos muita paz e muita alegria em nossos corações, principalmente nesse mês em que comemoramos o dia do nosso orientador encarnado, aquele que está junto de nós, encarnado ou já no plano espiritual. O meu está no plano espiritual, mas eu tenho a certeza
de que Ele não descuida de mim. Então, nesse mês, é hora de fazer umas preces, pedindo a Deus que o abençoe naquilo que ele estiver fazendo, que o auxilie e que ele seja feliz onde estiver. Graças a Deus, meus amigos. Vamos então fazer a nossa prece final. Convido a todos, então, para que possamos retornar para nós mesmos, buscando o nosso interior, buscando a nós mesmos. O conhecimento de nós mesmos é o maior trabalho que temos para realizar. Então, vamos retornar, vamos mentalizar Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso mestre, aquele que devemos seguir, né? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, companheiro de todos os momentos, nós te agradecemos, amigo divino, as oportunidades que nos são dadas. Nesse momento, Jesus, em que o mundo passa por tantas dificuldades, em que tantos estão retornando ao plano espiritual, em que tantos estão aqui sofrendo pelo retorno dos seus amados, nós pedimos a sua presença, alertando os corações, trazendo esperança, a esperança que dias melhores virão, trazendo a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus é Pai e tu, Jesus, como nosso irmão mais velho, está nos estendendo as mãos a todo momento. Que possamos estar cientes, Jesus, de que estás conosco e que possamos recebê-lo em nossos corações. Muitas vezes pedimos ajuda, mas nos esquecemos de nos prepararmos para receber a ajuda. A ajuda vem e nós não a percebemos, porque estamos fechados em nós mesmos. Possa nos ajudar, Mestre querido, nessa caminhada. Obrigado, Jesus, por esse momento de paz, esse momento de tranquilidade, que possamos continuar com essa paz interna e essa esperança de que dias melhores virão. Obrigado, Mestre. Graças a Deus.